Ronaldo Jacaré, que volta a lutar no dia 16 de novembro no UFC São Paulo, enfrentando Ian Blachowicz na luta principal, deu uma entrevista recentemente falando sobre alguns problemas que ele teve, alguns problemas psicológicos, inclusive, em que ele quase parou de lutar. Então, é isso que eu vou destacar aqui dessa entrevista. Ele falou sobre alguns outros assuntos, mas eu vou focar nesse que eu achei o principal. E só lembrando que essa luta do Ronaldo Jacaré no UFC São Paulo vai ser a estreia dele na categoria meio pesado do UFC. Ele, Luke Rockhold, Chris Weidman, vários pesos médios aí que acabaram subindo, e o Jacaré já vai pegar logo o Ian Blachowicz, que é um cara bastante pedreira, né? Mas enfim, vamos focar aqui nas declarações dele, e ele começou falando o seguinte: cara, eu estava pensando em parar de lutar, né? Aí vai aparecer algumas palavras um pouco estranhas para vocês, porque está traduzido de um site gringo que foi para onde ele deu aí a entrevista, né? Mas ele continua: eu tive um problema psicológico, estava exausto, eu dirigia para a academia e chorava no carro e dizia: cara, o que estou fazendo indo para a academia? Minha esposa encontrou um psicólogo para mim. Estou trabalhando nisso uma vez por semana e isso me ajudou muito. Estou super feliz com a oportunidade de voltar a lutar. Estou feliz e animado e treinando como nunca antes. Há muitas coisas boas acontecendo na minha vida. 3 meses atrás eu estava chorando no caminho para a academia. Lágrimas saíam dos meus olhos e eu não sabia o porquê. O que estou fazendo, cara? Vou parar de lutar, não quero isso para a minha vida. E de repente as coisas eram novas novamente. Tenho a oportunidade de encabeçar um card, estou animado de novo, estou treinando, sabe? Dedé Pederneiras tem sido fenomenal, ele também me ajudou muito. Não tenho palavras para ele, eu já o admirava antes e agora que estamos trabalhando junto, eu o admiro ainda mais. Tem algumas palavras um pouco estranhas aí, né, que eu tento consertar aqui na hora de ler, porque o navegador faz a tradução automática, então fica um pouco estranho, né? Mas dá para entender perfeitamente. E foi feita a seguinte pergunta para o Jacaré: você conseguiu identificar através desse trabalho psicológico qual foi a causa de todo esse estresse? E o Jacaré respondeu: é algo que eu não vou mencionar, não será positivo para ninguém se eu mencionar isso, mas nós o identificamos. Todo mundo tem problemas. De onde eu vim, se alguém me dissesse que eu estava tendo problemas psicológicos, eu diria: irmão, esse cara é louco, você está comendo porcaria? Eu diria algo assim. Não tenho problemas em falar sobre isso. Acho que é realmente bom que as pessoas identifiquem isso também. Algumas pessoas pensam que quem se mata é que tem problemas, e isso não é legal. E aí foi feita mais uma pergunta ainda nesse tema, né? Eu acho que o repórter foi ali, claro, tentando descobrir mais informações sobre isso, né? E ele foi mais ou menos nesse tema. E ele fez a seguinte pergunta: esse problema estava relacionado à sua carreira, como perdas, por exemplo, ou algo da sua vida pessoal? E o Jacaré respondeu, aí enfatizando que não queria falar sobre isso, né? Ele colocou o seguinte: honestamente, não quero falar sobre isso, só quero dizer que minha família me ajudou muito, minha esposa me ajuda muito, e foi isso que me ajudou a voltar. Minha esposa foi quem encontrou esse psicólogo para mim. Eu disse a ela: você está louca? Por que vou falar com um psicólogo? Eu não sou louco. E foi a melhor coisa que eu fiz, aceitá-lo e trabalhar com ele, né? Ficou um pouco difícil aí de ler exatamente o que estava ali, mas deu para entender o que ele quis dizer, né? E aí foi feita a seguinte pergunta: você se arrepende de não ter feito isso antes? E aí o Jacaré responde: não, acho que não precisava disso antes, mas às vezes precisamos. E aí foi feita a seguinte pergunta: quando você ligou o interruptor e se sentiu bem o suficiente para voltar ao MMA? E o Jacaré respondeu: cara, eu não treinei por 3 meses depois da minha luta e não queria treinar. Quando eu fui lá para ajudar o Rodolfo, aí reticências, né? Eu só ia à academia para ajudar o Rodolfo Vieira. Eu dirigia para a academia, como eu te disse, limpava as lágrimas, treinava e voltava para casa. E aí foi feita a seguinte pergunta: foi quando você começou a trabalhar com aquele psicólogo ou somente depois disso? E aí ele responde: sim, depois disso eu realmente ia parar de lutar. Eu já queria construir uma academia para mim, estou trabalhando nisso há um tempo. Eu queria ensinar jiu-jitsu, que é algo que eu amo fazer e me faz sentir bem. Eu só queria ensinar jiu-jitsu. Coloque o kimono e ensine. Isso é algo que me acalma. Eu gosto e isso me ajuda muito. Bom, depois dessa resposta aí foram feitas algumas perguntas mais sobre essa academia, né? Perguntaram se ia ser nos Estados Unidos, ele disse que sim. Perguntaram se isso faz parte, né? A academia, se faz parte aí do plano de aposentadoria dele, né? De pós-aposentadoria. E ele acabou dizendo que sim, disse que está muito animado em lutar aí no UFC São Paulo, enfim. Essas respostas aí mais padrões, né? Coisas que a gente já sabe. Então eu foquei aqui o principal que eu queria, que era justamente esse problema psicológico do Jacaré, né? Porque
Nesse mês de setembro, né, o setembro é amarelo, então muitos influenciadores falam sobre isso, muitas pessoas que passaram por essa dificuldade da depressão ou que têm parentes que passaram por depressão, sabem como é um problema realmente que atinge uma parcela gigantesca no mundo inteiro e que muitas vezes a gente tem esse raciocínio que é o que o Jacaré expôs ali, né? Da gente achar que é besteira, da gente achar que é frescura, porque quando o problema não é com a gente, né? O ser humano tem essa mania de desvalorizar a dor do outro, de achar, né? De minimizar, de achar que o cara tá tendo alguma frescura ou que aquilo não é bem assim, e isso, na verdade, só atrapalha, isso não ajuda ninguém, né? Então, é bastante interessante ver que mesmo um cara que é um atleta profissional, um cara que já disputou tudo na vida, né, que é o Jacaré, um cara aí de 40 anos, um cara que já competiu no jiu-jitsu, que foi para MMA, já competiu em várias categorias de peso diferente lá no jiu-jitsu, foi campeão, inclusive, no absoluto, enfim, um cara que já passou por tudo que tinha para passar, mesmo assim, ali no final da carreira, que ainda tá numa fase boa, não dá para dizer que o Jacaré está numa má fase, o cara vem bem, né, com 40 anos render o que ele rende, não é fácil, e mesmo assim, o cara passa por esse tipo de coisa, tem problemas psicológicos, não sei necessariamente se é depressão ou não, porque não foi usada essa palavra aqui, mas são problemas que são parecidos, né? Que é o cara ficar ali triste, desmotivado, o cara chorar sem motivo, né? Então realmente é assustador ver um cara que a vida inteira lutou, ele simplesmente de um dia para o outro começar a chorar e não querer mais fazer o que ele sempre fez. Então é assustador o poder da depressão, se for realmente depressão nesse caso, né? Eu não sou especialista, então eu não sei dizer e não está escrito aqui, mas realmente parece ser um dos sintomas, né? Então agora com a ajuda, né, e com o apoio de um profissional, de um psicólogo, aparentemente ele conseguiu tratar isso, né? E já tem aí a luta marcada, como eu falei, uma luta principal contra um adversário duro, numa nova categoria de peso. Como eu disse, ele já tem aí, né, os seus, se eu não me engano, seus 40 anos, né, pelo que eu vi aqui na notícia. Então é realmente difícil para o cara ter uma mudança dessa nesse momento da carreira e ainda mais com um problema desse. Então, o Jacaré está mostrando mais uma vez que além de ser um excelente atleta, o cara tem pelo menos também aí a facilidade, não sei se foi, não dá para usar a palavra facilidade porque eu não acompanhei ali, né, junto com ele, mas ele tem essa capacidade, melhor, né, essa capacidade de reconhecer, né, que precisava de ajuda. Eu sei que no começo não deve ter sido fácil, como ele mesmo falou, porque tinha esse certo preconceito, né, com esses problemas psicológicos, mas no fim ele conseguiu aí ter a cabeça no lugar, de pedir ali ajuda, aceitar a ajuda da família, do psicólogo e enfim, tratar tudo isso, né. Então, se você também tem algum problema, procura sempre a ajuda de um profissional, né? Eu sei que não é fácil, é a mesma coisa que você falar para um cara que, sei lá, que é viciado em fumar, falar, para de fumar aí e tal. Eu sei que não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente não tinha tantas pessoas que sofriam desse mal e que às vezes acabavam tirando a própria vida, né? Então é muito complicado, mas que bom que pro Jacaré está funcionando e que isso sirva de exemplo para todo mundo que passa por esse tipo de problema ou conhece alguém que passa por esse tipo de problema e que também pode fazer alguma coisa a respeito, né? Então fico muito feliz pelo Jacaré. Não sei ainda se vou no UFC São Paulo ou não sei se vou assistir lá fisicamente ou se eu faço live aqui e acompanho o evento inteiro pela live, ainda vou decidir, né? Mas, enfim, eu espero e vou estar torcendo pro Jacaré, mesmo estando lá fisicamente ou estando aqui na live, eu vou continuar torcendo por ele, sempre torci por ele e espero que ele vença tanto a luta dentro do octógono quanto essa luta contra essa possível doença aí, esse possível problema que ele está tendo aí de saúde, querendo ou não, de saúde mental no caso, né? Beleza? Então é isso. Deixa o seu like aí embaixo se você gostou desse vídeo. Não esquece de comentar, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? É isso, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!